a gente vai ter um momento de inflexão aí, né? Justamente, a modernidade. Vão começar revoluções, essas revoluções modernas vão começar esse processo de declínio dessa civilização que antes era orientada pela igreja, era orientada pelo reinado social de Nosso Senhor, e ideias vão começar a corroer esse sistema, né, Lucas? Sim. Mais até do que ideias, certas atitudes espirituais que ainda no próprio seio da cristandade, porque as pessoas elas pensam, né, que a decadência da civilização cristã é mais moderna, é mais recente, sendo que a gênese de tudo está lá no apogeu mesmo da cristandade. Aconteceu um desequilíbrio entre essas duas coisas que eu apontei, entre a finalidade e a vocação espiritual do homem, né, enquanto vocacionado para a vida eterna, um desequilíbrio entre isso e os esforços, digamos, terrenos, mundanos, a busca pela conquista deste mundo. Ocorreu um desequilíbrio entre essas duas coisas. E surgiu, no bojo da própria cultura cristã, uma cultura laica. Um conjunto de uma inflexão, uma mudança de caminho, que levou com que grupos sociais inteiros desejassem, ainda que continuassem católicos, levar uma vida e viver de uma forma que não estivesse sob a tutela e os rigores da igreja. Então, a transição da cristandade para a modernidade. A modernidade é a anticristandade, né? Tudo que é construído a partir do século XIV para cá, a modernidade é uma negação da cristandade. Ela não é uma simples fase histórica posterior. Depois da cristandade houve isso, aí construiu esse mundo. Não. Toda a modernidade ela é construída como uma antítese da Idade Média. Inclusive, o professor Orlando Fedeli fazia até uma comparação entre as três revoluções com a tentativa de derrubar os três estamentos da sociedade medieval. A Revolução Protestante como um ataque ao clero, a Revolução Francesa como um ataque à nobreza, a Revolução Comunista como um ataque ao povo como um todo. Então, todo o esforço da modernidade é um esforço demolidor, é um esforço apóstata. A civilização moderna é uma civilização apóstata, é uma civilização na qual as nações que, como eu disse, integravam a igreja, param de integrar. E depois as nações, as pessoas. Né? Foi o que aconteceu. Porque quando se vê, por exemplo, tomemos o exemplo da França. A França, ela apostatou institucionalmente antes do povo francês apostatar. A nação francesa apostatou antes dos franceses apostatarem. Certo? Os franceses eram muito católicos até 60 anos atrás. Então, mas a França, enquanto uma nação, já apostatou há muito tempo. Mas os franceses continuaram católicos. Então houve, em primeiro lugar, a apostasia das nações, e depois das nações, algumas antes, outras depois, veio a apostasia do povo. Então a modernidade é a longa história da apostasia. Lembra-se aquilo que eu falei no começo. Primeiro a igreja converteu as pessoas, depois ela se converteu as nações. Né? Primeiro, ela, né, desde o começo da igreja, ela teve que converter as pessoas, os indivíduos, as famílias, e depois ela começou a converter o Império Romano, e as nações de fato entraram nela. Houve um processo reverso nessa apostasia. Em primeiro lugar, as nações apostataram, os reis pararam de reconhecer-se como subordinados à autoridade espiritual da igreja, e depois da apostasia das nações, as pessoas, os indivíduos mesmos apostataram. Então aí nós chegamos nesse quadro em que nós encontramos hoje. Em primeiro lugar, a realeza de Cristo sobre as nações foi negada, e agora a realeza de Cristo sobre as próprias almas é negada também. Papas modernos viram esse movimento e reagiram, né, Lucas? Fala um pouquinho sobre isso. Porque é um movimento de apogeu e de declínio, e a igreja evidentemente reagiu. Como é que ela reagiu a isso? Veja que coisa interessante. O último Papa a proclamar a supremacia, aliás, a necessidade da ordenação do poder temporal ao poder espiritual, que é um elemento integrante da própria ideia de realeza de Cristo. O último Papa a fazê-lo foi o Papa João XXII, que foi um Papa do começo do século XIV. O próximo a fazê-lo vai ser o Papa Leão XIII, no século XIX. Incrível. Os papas medievais insistiram muito nisso. Né? São Nicolau Magno, no século IX, já dava indicações muito, muito certeiras nesse sentido. Depois o Papa São Gregório VII, no século XI. Inocêncio III, no começo do século XIII, Bonifácio VIII,
para... Passaram-se séculos onde nenhum Papa... E a partir do século XIV, quando começa, de fato, a apostasia das nações, os reis se tornando todo-poderosos, algo que eles não eram na Idade Média, a mentalidade burguesa anticatólica, o dinheiro alçado à condição a padrão da autoridade política, a igreja ela vai progressivamente sendo excluída do ambiente público. E os papas se viram numa tal situação de fragilidade diante disso que nenhum deles ousou, como os papas medievais, proclamar em alto e bom som a autoridade, a supremacia do temporal, do espiritual sobre o temporal. Isso nos séculos XV, XVI, XVII, XVIII. Impressionante. Até que Leão XIII volta a... Claro que todos esses papas combateram os erros modernos, mas agora o Papa voltar a falar com a clareza que os papas medievais falavam a respeito disso, teria que se esperar a Leão XIII, numa altura em que já estava tudo perdido. A igreja já tinha perdido tudo. Então, aí os seguintes enfatizaram isso até o Papa Pio XI declarar isso de modo talvez da forma fechadinha, né, na encíclica Quas Primas, que comemora 100 anos esse ano, né? Esse ano, sim. Em 1925.